Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você é meu convidado, minha convidada, para refletirmos sobre a mensagem deste domingo, 22º domingo após Pentecostes. Vamos juntos! Nós estamos seguindo a série de outubro sobre o legado da Reforma. Nossa série tem como título Não Desprezeis o Legado da Reforma. E o episódio de hoje, Não Desprezeis a Palavra. Qual é o poder de uma palavra? Sabemos que, normalmente, quando nós vamos à igreja, estamos em um lugar constituído e instituído pela palavra. E que iremos, obviamente, falar da palavra de Deus quando nós estamos na igreja. Ou quando nós estamos refletindo aqui em nossos vídeos no canal da igreja. No entanto, é oportuno, num primeiro momento, refletirmos também um pouco sobre o poder que a palavra tem, ainda que não seja a palavra bíblica. Por isso, vamos refletir. Vamos refletir que nem sempre nos damos conta. Mas a palavra tem um poder assustador. E não, eu não estou entrando em um pensamento do tipo, aquilo que você fala, você atrai. Isso é apenas uma superstição. A palavra tem poder de construir e derrubar, de unir e espalhar. Muitas vezes podemos até esquecer uma cena que presenciamos ou o cheiro de onde estivemos, mas dificilmente iremos nos esquecer de palavras que tenham marcado um acontecimento ou evento de nossa vida. No domingo passado faleceu um dos publicitários mais conhecidos do nosso país, Washington Oliveto. Ele ficou célebre em criar frases, slogans e jargões que imortalizaram marcas e publicidades. Quem não se recorda, por exemplo, das frases compre batom, dê férias para os seus pés, use, deu duro, tome um. Mas não é apenas na publicidade que a palavra tem poder. Uma simples palavra, sim, faz com que duas pessoas se tornem uma no matrimônio. O testemunho de uma pessoa pode absolver ou condenar o réu de um crime. As palavras proferidas por um médico podem nos causar preocupação e ansiedade, ou trazer consolo e alívio. E poderíamos ainda citar inúmeros outros exemplos de como simples palavras podem modificar a nossa vida. Da mesma forma, quando nos colocamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados, ou quando confessamos a nossa fé, estamos afirmando por meio de palavras que pertencemos a Ele e que não desejamos seguir a nossa própria vontade. Portanto, a palavra tem um poder inimaginável em nossa vida. Ela transforma a nossa condição. Ela nos faz criar e manter amizades. No entanto, o inverso também se revela uma realidade. E uma palavra mal colocada ou falada em um momento equivocado pode nos afastar uns dos outros e nos colocar em maus lençóis. E diante deste quadro, é óbvio que ser sábio e fazer bom uso da palavra é algo de extrema relevância para a nossa vida. No entanto, vivemos em um mundo que parece ter cada vez mais dificuldades em fazer aquilo que a palavra proporciona como principal utilização, ou seja, se comunicar e se comunicar bem.
Mesmo com o avanço das mídias digitais, dos celulares e smartphones, que encurtam distâncias, proporcionaram um avanço inimaginável na comunicação à distância, temos dificuldades em nos comunicar presencialmente. O problema não está apenas na falta de sintonia e em palavras mal colocadas que geram desentendimentos e rupturas, mas também na precariedade do ensino e na falta de interesse cada vez maior também pela leitura. A crise do mercado de livros e a recuperação judicial de grandes editoras e lojas de venda de livros demonstra que as pessoas têm lido cada vez menos. É claro que os computadores e leitores digitais também têm responsabilidade neste processo, mas se analisarmos a média de livros lidos por um brasileiro no ano, fatalmente perceberemos que a leitura é uma atividade em constante declínio. Segundo estimativas, o brasileiro lê em média quase 5 livros por ano, sendo apenas metade deste número um livro em que ele lê do início ao fim. Sem leitura regular, observamos a redução cada vez maior do nosso vocabulário. O número de pessoas que são considerados como analfabetos funcionais é assustador. De acordo com pesquisas, este número pode girar em torno de 30% de toda a população. Diante destes números, não admira que tenhamos candidatos tão despreparados nas eleições, com votações tão expressivas. Quanto mais desprezamos a palavra e o poder que ela tem, mais caro iremos pagar. Nesta semana em que o professor foi homenageado, não é possível tapar o sol com a peneira, ainda mais em se tratando de Brasil. O desprezo pela importância do ensino e da palavra tem custado muito caro para todos nós. Espiritualmente falando, o desprezo que causa ainda mais estragos é, obviamente, o desprezo pela palavra de Deus. E, claro, aqui temos um cenário perturbador desde o início da história humana. Se Adão e Eva tivessem ouvido a palavra de Deus e tivessem seguido o que Deus determinou, não estaríamos aqui penando no vale da sombra da morte deste mundo. Se o povo hebreu tivesse ouvido a palavra de Deus proferida por intermédio de Moisés, dificilmente teriam vagado por 40 anos no deserto. E poderíamos citar inúmeras ocasiões em que o povo desprezou a palavra e pagou muito caro por isso. Por isso, o autor da carta aos Hebreus lembra do Salmo 95, quando Davi afirmou: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. E enfatizará que dar ouvidos à palavra de Deus significará ter descanso. Descanso que muitos israelitas optaram por não ter. E é neste cenário e contexto que teremos a poderosa afirmação de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. O problema é que o desprezo pela palavra de Deus não se restringe ao período do Antigo Testamento. Mesmo após a carta aos Hebreus demonstrar de maneira cabal a importância da palavra, a igreja evoluiu, cresceu, se expandiu por intermédio da pregação da palavra, até chegar a um ponto em que as pessoas ficaram distantes do período apostólico e não terem mais a pregação da palavra em sua própria língua. Na época de Lutero, ninguém tinha um livro sagrado em sua residência, que era caro e estava acorrentado em mosteiros. Nas missas, a palavra que era ouvida era em uma língua que ninguém compreendia, o latim. E deste modo as pessoas viviam atormentadas e pressionadas pela igreja, que prometia salvação e perdão por meio de um sistema penitencial e de indulgências, que nada tinha a ver com a palavra. Por isso, ao redescobrir o Evangelho em seus estudos, Lutero sempre deu atenção especial à palavra. Não bastava que ele tivesse chegado ao conhecimento que só por Cristo há salvação e que ele havia sido inteiramente justificado pela fé.
Era necessário que mais pessoas pudessem tomar conhecimento desta verdade que liberta. Que medidas Lutero poderia tomar para que isso se concretizasse? Não bastava fixar 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg para suscitar um debate. Se a igreja não queria debate e apenas manter o sistema penitencial e afastado da palavra de Deus, não era suficiente que teólogos e a cúpula da igreja tivesse contato com as ideias de libertação do cativeiro babilônico que havia se tornado a Igreja Católica Romana. Era necessário levar a palavra para as pessoas. Por isso você está vendo aí a imagem de um local histórico para a Reforma Protestante. O local em que, em um quarto do castelo de Wartburgo, Lutero esteve. Ao ser resgatado pelo príncipe eleitor Frederico Sábio, ser mantido escondido por um tempo neste castelo, Lutero fez questão de dar início a um dos seus projetos mais grandiosos, a tradução da Bíblia para o alemão. Detalhe que a Bíblia, que estava à disposição das poucas pessoas que liam latim, era a Vulgata de Jerônimo, que não havia sido traduzida das línguas originais, mas da Septuaginta, uma versão inteiramente grega das Sagradas Escrituras. Lutero, por isso, estudou profundamente o hebraico e traduziu o Antigo Testamento do original em hebraico. Com o conhecimento que ele já detinha do grego, também traduziu o Novo Testamento do original em grego. E assim temos como um dos maiores tesouros, não apenas da Reforma, mas até mesmo da língua alemã, a famosa Bíblia de Lutero. No processo de tradução, Lutero sempre se preocupou em levar às pessoas uma tradução que fosse fiel aos originais, mas que ao mesmo tempo fosse compreensível ao povo comum que não era versado nas Sagradas Escrituras. E conseguiu fazer uma tradução primorosa e de linguagem acessível, ao mesmo tempo que procurou respeitar o sentido original do texto bíblico. Porque Lutero não desprezou a palavra em sua vida, ele finalmente encontrou alívio para todas as suas dores e perturbações espirituais. Porque Lutero não desprezou a palavra no processo da reforma, ele conseguiu escrever inúmeras obras que deram fundamento sólido para a reforma nas Sagradas Escrituras. E assim podemos afirmar com toda a convicção que se não fosse a palavra e o uso adequado dela, a reforma jamais teria acontecido. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós não temos grandes desafios para ler a Bíblia, se pararmos para pensar. Temos a Bíblia em inúmeras versões e traduções. Ela está disponível para compra por um preço praticamente irrisório, se comparado ao valor que tinha na época da Reforma. Temos também acesso à Bíblia digital em nossos celulares e smartphones. Podemos recorrer a ela a qualquer momento. A Bíblia continua sendo, até hoje, o livro mais lido, o livro mais vendido, o livro mais traduzido. No entanto, precisamos admitir que nem sempre ela tem recebido a atenção merecida em nossa vida. Por isso, responda as seguintes perguntas e analise a sua situação diante da Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira? Se sim, quantas vezes? Você tem o hábito de ler a Bíblia? Com que frequência? Diariamente? Você considera que a Bíblia é um livro que transcende seu tempo em que foi escrito e que continua sendo válida para nós até hoje? Ou como um livro ultrapassado e que não tem mais importância como já teve antes? Antes de orar, você faz uma leitura bíblica e tenta buscar uma coerência entre a vontade de Deus e a sua? Ou você não se importa com a vontade de Deus e apenas ora e pede por aquilo que acha que precisa? A palavra guia os seus passos e você busca orientação nela para tomar decisões importantes em sua vida? Ou você apenas busca auxílio e consolo na Bíblia quando está em desespero? Amados no Senhor, não foi à toa que o autor de Hebreus afirmou
que a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela não se restringe ao período em que foi escrita e continua sendo viva e poderosa. Por isso, podemos fazer uso dela diariamente e saber que por meio dela iremos ser guiados por Deus. Não foi à toa que o autor de Hebreus afirmou que a palavra corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Isso denota que a palavra de Deus não irá apenas nos dar um tapinha nas costas e dizer coisas afáveis e confortáveis. Por vezes a palavra irá nos despedaçar, porque precisaremos ser cortados no meio. Não iremos ouvir apenas coisas agradáveis aos nossos ouvidos humanos pecadores, mas orientação e admoestação de um Deus que é nosso Pai, que sabe o que é melhor para nós e que irá nos dirigir. Não foi à toa que o autor de Hebreus afirmou, ainda no final do nosso texto, a palavra vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Pois não estamos diante de um livro que fala de pessoas que viveram no passado e que não nos diz respeito, mas de um livro que fala de pessoas como nós, que viveram dramas que nós vivemos e que passam por situações que nós passamos. E diante de tudo isso é necessário ressaltar: não desprezeis a palavra, pois somente ela é capaz de nos dar correta orientação de vida. Não desprezeis a palavra, pois nela temos acesso ao único caminho, verdade e vida, que nos dá perdão, vida e salvação. Não desprezeis a palavra, pois somente ela pode modificar nossos pensamentos e atitudes e nos conceder uma vida mais próxima da vontade de Deus. Portanto, estimados irmãos e irmãs, aproveitem cada oportunidade, cultos, estudos bíblicos, momentos devocionais pessoais. Aproveitem para adquirir os devocionários 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte, que são textos diários escritos com base nas Escrituras Sagradas. Aproveitem o projeto A Bíblia ao longo do ano, que logo mais ficará disponível na íntegra e poderá ser revisitado a qualquer momento. Aproveitem toda e qualquer possibilidade de ouvir, ler e estudar as Sagradas Escrituras. Nunca será demais. E não tenha dúvida, isto não apenas irá ajudar você em situações difíceis, como irá transformar a sua vida e o seu ser. Por isso, não desprezeis a palavra de Deus. Amém. Espero que esta mensagem tenha sido útil e possa auxiliar na sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal para mais vídeos. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.